Botafogo desde 1907 e o vlog de hoje eu vou falar sobre a merecida classificação do Botafogo na Copa do Brasil. O jogo aconteceu ontem na Arena Botafogo contra o Bragantino e eu gostei muito da atuação do time. O Botafogo entrou em campo mostrando quem era o dono da casa, impondo respeito contra o adversário. Isso foi muito importante e eu vou destacar 3 jogadores que fizeram a diferença no campo contra o Bragantino. O primeiro é o nosso camisa 10. O Camilo é um cara que depois que ele chegou no Botafogo, desde quando ele chegou no Botafogo, ele mudou as características totais do time. Ele trouxe o que não tínhamos, que foi aquele poder de finalização, uma cobrança de falta bem feita. Ele trouxe a criatividade, a inteligência, o poder de chegar na frente e finalizar uma jogada. Ele é aquele cara que ele desequilibra o jogo e que ele pode levar o time. Na verdade ele pode não, o Camilo ele leva o time do Botafogo nas costas. Só que ele não está completamente sozinho. O Ayrton quando chegou no Botafogo, ele foi criticado, vaiado, chegaram até a fazer abaixo-assinado para o Ayrton sair do Botafogo. Mas o trabalho psicológico que foi desenvolvido nele é louvável. O Ayrton é outra pessoa, outro jogador, tá jogando no clube de coração, ele é botafoguense, ele mesmo já disse isso, mas ele tá jogando com vontade, ele tá jogando com amor pelo futebol e principalmente pelo Botafogo. Isso tá deixando ele cada vez mais forte em campo. E quando eu digo mais forte, eu não digo na característica que ele tinha, que ele passava medo de bater, de chegar duro. Ele tá jogando bonito, tá fazendo boas jogadas e tá junto com o Camilo ali no meio de campo, ele tá dominando. E ele merece muito essa fase e muito reconhecimento da torcida. Eu gostei também da atuação do Diogo Barbosa. Ele é um lateral ofensivo, ele não tem aquele poder de marcação como tem o Vitor Luiz, que foi contratado junto ao Palmeiras. Porém, ele é um jogador que ele chega na frente, ele tem uma certa dificuldade para fazer cruzamentos, mas ele consegue dar bom passe. Ele fez um gol contra um Flamengo que foi um belo gol, né? Então ele é um jogador que ele pode sim desequilibrar na função dele. Também não é um craque, mas ele também não é um jogador ruim. Ele faz a função dele de lateral com certas dificuldades, mas ele consegue fazer uma boa partida. Ultimamente ele vem fazendo boas partidas. Desde que voltou de lesão ele vem fazendo boas partidas. E o outro cara, o Vinícius Tanque. O Vinícius ele é da base do Botafogo. Nas categorias de base, ele sempre fazia gol, ele foi artilheiro nas principais competições de base. Quando ele subiu, ele não subiu tão bem, até mesmo porque o Ribamar estava em grande fase, o Luiz Henrique também estava em grande fase, então ele já subiu meio que como um terceiro atacante ali da base. Não foi bem recebido, até mesmo porque ele já não teve muitas oportunidades devido ao Luiz Henrique e o Ribamar estar na frente dele. Mas ele é um bom menino, ele não é um craque, ele não é um jogador muito habilidoso, ele não tem muita técnica, mas ele tem um porte físico forte. E até o Canales entrar em ritmo de jogo, talvez ele possa ser importante em alguns momentos para o time. E falando em Canales, hoje eu achei ele bem mais participativo do que nas últimas partidas, nas últimas 2 partidas que ele fez. Ele chegou um pouco mais na bola, ele participou de algumas jogadas, tá fora de forma, ele tá um pouco pesado, ele não cansa em algumas vezes, mas ele é um bom jogador. A gente precisa entender que ele é um bom jogador e eu acredito que a partir do momento que ele se adaptar realmente, eu espero que não demore muito e ele possa sim ajudar o Botafogo. Eu acredito que ele vai conseguir ajudar o Botafogo porque ele já demonstra um pouquinho de afinidade com a bola, então eu acredito que ele seja um bom jogador e que vai dar muitas alegrias. O Salgueiro entrou em campo também, fez bem a função ali que foi incomodar um pouco a defesa do Bragantino. Ele conseguiu, trazer boas jogadas, colocou um pouco mais de velocidade, junto com o Neilton, que também fez uma grande partida. Eu gosto muito do Neilton, eu acho que ele é um menino que ele tem muito talento. Ele precisa de uma sequência, ele precisa de um condicionamento físico melhor, ele é muito franzino, mas ele é um cara que ele tem qualidade e o Neilton vai se tornar um grande jogador, né?
tem que ser bem trabalhado, mas ele vai se tornar um grande jogador. Eu gosto muito dele. E ele fez alguns erros na partida, mas isso acontece. O Neilton, apesar de ser rodado, ele é um jogador novo também. Então ele também tem que ser trabalhado. Eu achei muito merecida a vitória do Botafogo. O time entrou em campo bem. Eu espero que o time ganhe corpo e principalmente que ao longo da competição o time se encontre para trazer a tão sonhada sequência de vitórias. Eu não gosto de falar de priorizar alguma competição. Eu acho que o Botafogo tem que ser ambicioso e entrar para ganhar, que seja qual for o campeonato. Mas eu acho que o Botafogo precisa dessa Copa do Brasil. Mas eu também não vou falar que ele é candidato ao título, porque nosso time tecnicamente é muito limitado. Mas o Botafogo precisa dessa Copa do Brasil e precisa com que a torcida participe. A Arena Botafogo pode ser um grande marco na história do Botafogo nesse ano. A Arena Botafogo pode salvar o Botafogo. E eu espero que a torcida com o tempo vá entendendo isso e comece a ir para a Arena. É a nossa casa, o Botafogo investiu 5 milhões para jogar lá, então eu acho que isso foi um grande esforço do Carlos Eduardo Pereira. Merece reconhecimento, apesar de outros erros, ele também tem bons acertos. O que eu costumo falar é que temos que criticar, mas também temos que elogiar as boas ações. Então o Botafogo fez o esforço para jogar numa casa própria, conseguiu o estádio Luz Brasileiro, que é a Arena Botafogo. Então é mais que obrigação da torcida em incentivar o time. O time não tem qualidade técnica que o Botafogo está acostumado a ter, mas eles merecem incentivo, principalmente para a gente poder trabalhar nessas competições e poder ter um rumo. O Botafogo tem que ser ambicioso. Se for para ganhar o título da Copa do Brasil, ótimo, temos que ganhar o título da Copa do Brasil. Só não podemos esquecer do Brasileirão e acabar sendo rebaixado. Temos que se manter vivos no Brasileirão, mas mesmo assim competir com a Copa do Brasil. Então é importante que esse trabalho seja feito. E quem está na reserva vai ter que dar conta e os titulares vão ter que dar conta mais ainda. Então é importante que todo mundo se una em pró disso, de transformar esse ano que começou um pouco preocupante em um ano melhor. Então parabéns pelo Botafogo e parabéns pelos quase 5 mil alvinegros que foram na Arena, né, numa quarta-feira, depois do trabalho, muita gente faz faculdade, então isso foi muito legal, fizeram bastante barulho, e é isso, Fogão conseguiu a classificação. Eu espero que essa fase é um pouco mais complicada, tem times grandes também, então eu espero que o Botafogo tenha em mente que o Botafogo é grande e precisa ganhar, seja qual for a competição, e não pode priorizar, o Botafogo não pode priorizar a competição, ele tem que entrar para ganhar, seja qual for. Beleza? Então é isso aí, estamos classificados. Domingo tem um jogo contra o Palmeiras, vamos ver aí como é que o Ricardo Gomes vai fazer. Eu espero que o Joel Carli, que não pode ser reserva de maneira alguma do Renan Fonseca, volte bem, que ele não fez um bom jogo na última rodada, mas que ele volte bem e consiga ajudar o Botafogo. E já tá na hora de achar um substituto aí pro Bruno Silva, que eu nem comentei sobre ele aqui no vlog, porque eu não tenho o que falar dele. Ele é um jogador muito ruim e que não acerta um passe de meio metro. Então, Bruno Silva, por favor, vá treinar um pouquinho a mais e pegue um banquinho para você aprender o que é jogar futebol. Valeu? Tamo junto, galera. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, dê uma joinha no vídeo, compartilha. Tamo junto, a gente se vê.